Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui na Tua presença, aonde que nós viemos aqui com um único propósito, para louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, Teu nome, ó Pai, porque Tu és grande, poderoso, tremendo, porque Tu és o príncipe da paz, o Deus forte, o Deus conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus cheio de graça. Tu és a nossa majestade, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Que Teu nome continue, seja continuamente sendo louvado e adorado através da Sua igreja. Pai, eu Te louvo por cada vida, a cada visitante, a cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Pai, para que junto nós possamos estarmos celebrando a Ti, ó Deus, que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão adentre diante do Teu altar como aroma suave, ó Deus. Tu és bem-vindo sobre este lugar, Tu és bem-vindo sobre os nossos corações, Tu és bem-vindo sobre as nossas vidas. Espírito Santo, tenha toda a liberdade de realizar tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, ó Pai, através do Teu Filho que o Senhor trouxe aqui num propósito maior, para falar com a Tua noiva, para falar com a Tua igreja, para falar com Teus filhos, ó Pai. E por isso nós estamos aqui, e em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário tentaria roubar a Tua palavra do nosso coração, tudo aquilo que o inimigo poderia tentar perturbar, Senhor, a ordem do culto, que bate em retirada em nome de Jesus. Nós queremos somente a Tua presença. Espírito de Deus, fala conosco, ministra os nossos corações. Usa Teu Filho, ó Pai, com todo o poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com graça, com amor, com fé, Senhor, para cada um de nós, ó Deus. Pai, muito obrigado. A honra e a glória nós rendemos a Ti. Amém. Graça e paz, queridos. Pode sentar, por gentileza. Que bom que você veio aqui estar louvando, adorando, glorificando o nome do nosso Senhor. Agradeço a presença de nossos queridos amados. E amanhã às 19h30 estaremos aqui. E nós estamos muito felizes pela presença do nosso irmão querido, amado, pastor Samuel Bispo, e também do Krebe, que está aqui conosco. E ele estará compartilhando a cobertura. Depois de um longo tempo sem cobertura, nós começamos novamente. Deus tocou no coração do nosso amado, querido pastor Pio, para que estivesse liberando esses anjos para estar aqui compartilhando juntamente conosco e nos abençoando, participando, ouvindo o nosso coração também. Eu gostaria de chamar o pastor Samuel Bispo, que os irmãos possam receber ele com uma salva de palmas bem forte para Jesus, bem forte ao nosso Deus, a honra e a glória e o louvor e a adoração. Abra teu coração, receba tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração através da vida do nosso querido amado. Queridos, graça e paz, amém? Você está feliz mesmo? Sim ou não? Com certeza, não é verdade? É uma alegria muito grande estar com vocês nestas 2 noites. Quando foi me perguntado, quantas vezes você já esteve aqui, Samuel? Vocês perceberam que eu disse, 2ª vez. Talvez alguém dissesse assim, mas eu nunca vi ele. Verdade, eu tive aqui o ano passado. Estava na igreja em um atendimento e o pastor Pio chegou e disse, Samuel, está acontecendo Operação Vida lá em Telêmaco Borba, vamos lá? Eu disse, já, Pio? Ele falou, agora. Eu falei, é uma ordem, vamos embora. Entramos no carro e viemos para cá. Então eu participei da Operação Vida até na minha chegada agora na igreja, com os pastores, com o Kleber. Entramos pelo estacionamento e ali eu me localizei. Ali estava a van do dentista, estava o pessoal fazendo escova, dando um jeito no cabelo. E quando entrou aqui eu me lembrei que aqui estava um grande bazar. Sim ou não? Quem lembra disso? Todos lembram, né? Então, teve o bazar. Então eu não poderia deixar de dizer que estive aqui. E para mim é um privilégio. Alguns pastores dizem, puxa Samuel,
você foi o sorteado aí para Telêmaco Borba. Eu falei, Deus é bom. E aqui eu estou, era para estar, pelo que me garantiram, era para estar pelo menos umas 4 ou 5 famílias aqui. De tanto que eles gostam de vocês. Talvez vocês digam, não, eles gostam do casal de pastores. Não, vocês são uma igreja amada, que a aba ora por vocês e tem ouvido falar muito bem das maravilhas que Deus tem feito nesse lugar. Eu vim aqui para compartilhar com vocês todas as bênçãos que o Senhor tem feito também nas nossas vidas. E eu quero começar lendo um texto que está no Evangelho, segundo escreve Mateus, capítulo de número 14. E o versículo é o de número 13. Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, curou os seus doentes, e ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vós mesmo o que comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5... Que coral lindo! 5 e 2. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentassem na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Até aqui. Que texto formidável. Tão formidável como os demais. Mas esses são aqueles textos peculiares. São aqueles textos que todos nós conhecemos toda a trajetória dele, do início ao fim. Mas quando colocamos os olhos nele, recebemos grandes revelações desse texto. E é tão interessante que eu comecei lendo do versículo 13, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido. O que havia ocorrido? João Batista havia sido decapitado. João Batista estava morto e a notícia chegou até Jesus. Jesus, sabendo disso, agora se reúne com os discípulos, entra no barco e diz: vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar a sós. Jesus queria ter um momento a sós com os discípulos. Você conhece aquele momento que só você e Jesus conhece esse momento? Não tenho dúvida nenhuma e tenho toda certeza em meu coração que em alguns momentos da tua caminhada cristã, você tem alguns momentos particular com Ele, a qual a tua família não sabe, marido não sabe, esposa não sabe, é algo só você e Ele, é algo particular. E Jesus queria ter esse particular com os discípulos, a ponto que quando Jesus sabe disso, Jesus reúne os 12 e diz: entrem no barco, vamos para lá. Pastor Samuel, me diga uma coisa, o que Jesus queria dizer para eles? Eu não tenho a base bíblica para te dizer, mas eu não tenho dúvida que Jesus queria estar em um momento a sós com ele para dizer com eles: olha aqui, vocês viram o que aconteceu com João Batista? Vocês têm certeza mesmo que vocês querem continuar me seguindo? Porque aquele que me segue tem que esquecer de tudo. Ele tem que olhar somente para o alvo, que é Cristo. E é tão interessante isso,
que a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco com eles e vai para outra beira do mar, multidões, me permitam dizer, multidões é o que diz o texto, mas começou com um pequeno grupo que soube que Jesus estava indo para aquele lugar deserto. E o que aconteceu? Eles agora começaram a andar a pé e por onde eles passavam, eles anunciavam que estavam indo ao encontro de Cristo. E é algo muito particular. A Bíblia diz que quando eles passavam pelos povoados e pelas cidades, e as pessoas avistavam, perguntavam: para onde vocês estão indo? Eles diziam: estamos indo ao encontro de Jesus. E as pessoas diziam: mas quem é este? Eles paravam e diziam: olha, ele é tremendo. Uma palavra dele muda situações. Uma palavra dele, o triste se alegra, o surdo ouve, o cego enxerga, o triste se alegra. Uma palavra dele muda qualquer casamento quebrado. Pare e pense. Alguém ouve uma palavra dessa e é impactado, sim ou não? Pessoas que estavam vivendo momentos de adversidade, pessoas que estavam vivendo momentos de conflitos nas suas vidas, seja na área que for, e agora ouve de alguém dizendo: uma palavra dele muda situações. Meu Deus. E é tão interessante isso, que a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele local determinado, ali estava uma grande multidão, ansiosa, em uma expectativa tremenda, porque agora estava chegando quem? Jesus e os seus discípulos. A Bíblia diz que os discípulos tentaram tomar a frente da coisa. E Jesus segura tudo, desce do barco e agora começa a curar todos os doentes. Me permita abrir aqui uma aspa ou um pequeno comentário. Eu e você somos o que mesmo dele? Discípulos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ele cura, discípulo também cura, sim ou não? E agora uma pergunta: por que os discípulos hoje, não é todos, mas eu vou ter muita fé em dizer isso que eu vou dizer, uma minoria não consegue entender isso? Discípulos que só buscam o seu bem-estar. Quando ele entende quem ele é em Cristo, ele agora não precisa se preocupar com as coisas, porque a Bíblia diz que as demais coisas vos serão. Acabou. Se a Bíblia diz isso e eu sou um discípulo, eu tenho que entender que eu fui chamado por ele para abençoar vidas. Eu fui chamado por ele para ministrar a palavra do reino. Eu fui chamado por ele para dizer que há poder em minhas palavras. Eu fui chamado por ele para dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pare para pensar. A Bíblia diz que era mais ou menos 5.000 homens. Jesus curando eles. Jesus mandou fazer fila? Não. Jesus mandou se ajoelhar? Não. A Bíblia diz que ele desce do barco e cura os doentes e enfermos que estavam ali. É algo muito particular. Eu vejo Jesus descendo do barco, entrando no meio da multidão, e por onde ele passava, se havia triste, a mão já levantava dizendo: alegria reina na minha vida. Se existia enfermidade e dor, aquela pessoa já declarava dizendo: não há mais dor, porque ao passar do meu lado, a dor foi embora, a enfermidade foi embora. E é algo tão tremendo, que Marcos escreve dizendo assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curar. Esse texto, nos últimos meses eu tenho batido nele, de Marcos. E olha que eu vinha recitar ele de novo aqui. Por que, Samuel?
Porque esse texto, Marcos diz assim: porão as mãos e os curarão. Marcos não disse, vocês vão colocar a mão e vão orar. Marcos não disse, você vai colocar a mão e vai orar em línguas. Marcos não disse, você vai colocar a mão e vai bater o pé no chão forte, vai dar um grito para a enfermidade ir embora. Não. Marcos disse assim: imporão as mãos e os curarão. Espere aí. Mas a Bíblia também diz que havia um homem que quando ele não podia atender, e naquele momento ele pegava o lenço e declarava uma palavra sobre o lenço. Lembra não? Ele dizia assim: leve o meu lenço, passe nele e eles serão. O que curava era o lenço? Era a palavra declarada. Sim ou não? Tinha um que quando ele era chamado para orar pelos enfermos, ele dizia: eu não posso ir agora, mas faz o seguinte, vai colocando um do lado do outro lá. Daqui a pouco eu vou passar por lá, e a minha sombra, ele declarava, vai cobrir eles e eles serão curados. Era a sombra dele? Não, era a palavra declarada. Então cabe a nós, entendemos que está enfermo, eu vou pôr a mão e vai ser curado para a glória do nome. Cura os doentes e enfermos. Discípulos com ele agora. Para onde ele ia? Multidão atrás. Quem é que larga ele? Ninguém. Só bobo larga ele, sim ou não? Eu e você não somos bobos, não largamos ele nunca mais. Para onde ele ia? A multidão atrás. A Bíblia diz que agora vai caindo a tarde. Ao cair da tarde, os discípulos preocupados. Conhece discípulo preocupado, sim ou não? Não conhece? Ou está com vontade de dizer, está aqui do meu lado? Discípulo preocupado. Chega perto do mestre, mestre, já está ficando tarde, manda essa galera embora. Manda esse povo embora, deve estar tudo com fome. Discípulo preocupado, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Me mandaram embora da empresa, glória a Deus. Consegue fazer isso ou não? Ah, pastor, você está de brincadeira comigo. Meu irmão, eu nunca vi empresário, dono de empresa, abençoar funcionário. Vai ter empresário aqui que vai até dizer, eu abençoo. Não abençoa. Eu faço uma conta com você rapidinho e quem abençoa a empresa é o funcionário, sim ou não? Então faça a conta aí, Samuel. Olha a conta simples. Funcionário que ganha 2.000 de salário. A empresa paga por ele 4, sim ou não? Impostos, tudo, 4.000. Qual é o empresário que vai pagar 4.000 para alguém que não gere pelo menos 3 vezes mais esse valor? O empresário está pagando 4.000 para receber 2.000 de lucro. Ele está pagando 4.000. 2 para o funcionário, 2 para o governo. E ele está tirando no mínimo uns 12 aí de lucro. Quem abençoa quem? Se aquela porta fechou, é porque vai abrir outra porta para você abençoar outro lugar. Quando eu e você internalizar isso no nosso espírito, a vida muda. Coisa muda. Não, eu sou abençoado. Desde a cruz do Calvário, com toda sorte de bênção sobre a minha e a tua vida. Mas pastor, está acontecendo algumas bênçãos agora. Você está acessando agora, mas já está sobre a tua vida há muito tempo. O acesso foi agora. Ah, é assim? Claro que é. E eu sei que é isso que é ministrado. Tudo preocupado. Manda embora a multidão. Eles não vão aguentar, eles vão ficar com fome. Jesus olha para os discípulos, a Bíblia não diz, mas me permita conjecturar.
Eu vejo Jesus olhando para os discípulos sorrindo, dizendo: o quê? Mandar embora? Nada disso. Quem vai dar de comer a eles são vocês. Meu Deus. Imagine Pedro, Tiago, João olhando um para a cara do outro. E agora? E aí? Se fossem nossos dias, nós iríamos dizer assim: Jesus estreitou nosso caminho. Nós íamos dizer isso. Jesus, olha, nós não vamos mandar embora ninguém. São vocês. Jesus nem disse: é eu que vou dar de comer a ele. Não, não. São vocês. Vocês estão com a barriga cheia. Vocês têm alimento de sobra para dar para eles aí. Vocês que vão alimentar. Diz que aqueles discípulos entraram no meio da multidão e conquistaram o quê? 5 e 2. Imagine a hora da conquista de 5 pães e 2 peixes. Quando eles conquistam isso. Que eles têm isso na mão, que eles olham e dizem: ah, está de brincadeira. Olha aquele que está, imagine homem come pouco, sim ou não? Diga amém. Quem come muito é mulher, vocês sabem disso, né? Eu tive uma surpresa ano passado. Retiro dos homens. Pastor Pio limitou, acho que deu 550 homens. E no último dia, é costela de chão. Imagine 500 homens comendo costela de chão. Haja boi para ter costela, né? Logo depois veio o retiro das mulheres. E elas sempre têm um negócio que, vai mais. Foi mesmo, foi umas 600 mulheres. E eu sou muito amigo do Ari, ele é da ABA e a empresa que fornece alimentação. E eu falei: Ari, e aí, Ari? Como é que foi lá o retiro das mulheres? Bispo do céu. Aquelas mulheres colocam 2 colherzinhas de arroz, enche o prato de salada, mas a gente perde às vezes que elas voltam. Entendeu, não? O homem sai assim, porque não pensa muito, né? Eu vou andar. As mulheres já querem fazer caminhada, né? Eu falei: mas está brincando? Não, bispo, o consumo das mulheres é bem maior. Eu digo: depois disso, eu vou carregar isso comigo. Claro que talvez só foi o ano passado, não é sempre, mas eu vou carregar falando isso. Imagine, 5 pães, 2 peixes, olhou para aqueles multidão de homens e disse: foram diante do mestre. Imagine a cena. Eu não sei se você lê a Bíblia assim, trazendo e tentando materializar. Tem uns casos que eu tento fazer isso. E eu fico imaginando eles com os 5 pães nas mãos, os 2 peixes, e tem uma tradução que diz peixinhos, né? Porque quando fala peixe, tu imagina um grande, né? Mas peixinho já diz tudo. E aí chega diante do mestre. Olha aqui o que temos. E eles ainda usam essa expressão. Olha aqui o que temos. Olha aqui o que conquistamos. Parece até alguém que eu conheço no final do mês. Quando recebe, conhece não? Que ele pega o saldo no aplicativo do celular e já liga para a mulher: meu amor, esse mês, ó. Conhece não? Esse mês, tem uns que já ligam, dando notícia: esse mês eu recebi pouco. Conhece ele não? Você não vai apontar, eu sei, nem aponte, pelo amor de Deus. Eu vejo esses discípulos como esses sacerdotes hoje, que o mês está findando, ele diz: esse mês não vendi nada. Esse mês não vai dar boa. Conhece não? Cara, parece aqueles discípulos dos 5 pães. E aí, chegam diante do mestre, o mestre diz: me dá aqui. Me dá aqui. Jesus estava dizendo assim para eles: eu vou dar uma lição para vocês. Não esqueça nunca. Eu, quando estava lendo esse texto, e pensando, recebendo, eu disse: se fosse eu, acho que eu tirava o chinelo, pegava os pães e os peixes e digo: deixa a mão estendida aí, que eu vou dar só na mão. De chinelo. Jesus pega aqueles pães e peixes, levanta ao céu e diz assim: Pai, multiplica. Foi isso?
Pai, olha aqui o que nós conquistamos, e agora? A Bíblia diz que Jesus deu uma lição tremenda, e até hoje, essa lição é tremenda para a nossa vida. Ele levanta os pães e peixes aos céus e dá graça. Querido, eu já fui em algumas casas que sentei em volta de uma mesa farta. E tem sempre aquele que diz, silêncio, vamos orar. Aí ele começa a oração, Senhor, multiplique esse alimento. Quando ele começa com a oração assim, eu já abro o meu olho. Pum. E digo assim, Jesus, ele está orando assim por causa de mim, só pode. Aí eu começo, né? Porque Jesus, a única forma bíblica que a tua palavra me dá base em dizer que acontece multiplicação na minha vida é quando eu sou grato. Essa multiplicação aconteceu, não foi porque Jesus pegou aqueles pães e peixes e botou debaixo do joelho e orou, Senhor, multiplica esses pães. E tem pessoas fazendo isso com salários, tem pessoas isso fazendo com duplicatas, Senhor, multiplica, pare com isso. Levante ao céu e agradeça. Por isso que o convite para você ofertar e dizimar tem que ser por gratidão. Porque nós não damos para receber, nós damos porque já temos. Fazemos por gratidão. Mas a Bíblia diz que a todo aquele que planta, colhe. Por mais que eu e você não queira colher, mas é um princípio bíblico. Senhor, eu estou fazendo isso por gratidão. Amém, meu filho. Pá, recebo. Mas a minha palavra diz que aquele que semeia, colhe. Gratidão. Existem pessoas que ainda estão presas nessas coisas e Jesus dá uma lição tremenda, porque a Bíblia diz que quando ele levanta aos céus e dá graça, e entrega na mão dos discípulos, a coisa começa a fluir. E agora começa a servir. Imagine o momento do servir. Pães e peixe na mão, imagine. Quando chega diante daqueles homens e diz, aqui. E com certeza alguns homens dizem assim, esse peixe, esse pão, está fresquinho. Imagina, a notícia deles para aqueles homens, ó, saiu do forno agora. Foi feito agora, com todo carinho para você, imagina. E a Bíblia diz que alimentou a todos os homens, fora as mulheres e crianças. Depois de alimentada toda a multidão, a Bíblia diz que Jesus pede a eles para que eles entrem no barco e vão para outra beira do mar. Analise comigo. A Bíblia diz que sobejaram 12 cestos. Isso é algo muito particular meu, é uma conjectura minha. Quando duvidamos das coisas de Deus, carregamos peso. A Bíblia diz que sobejaram 12 cestos cheios de sobras, que sobraram. Eram quantos discípulos? 12. Um cesto para cada um, imagine agora. Teve que levar para dentro do barco 12 cestos. O barco agora mais pesado, vai ficar mais lento e papapá. Você conhece a história, né? Imagine, 12 cestos. De repente agora, eles entram mar adentro. Jesus despede a multidão. Multidão despedida. Jesus sobe ao monte para orar. E ao subir ao monte para orar, ele se sente só. Se sente só. Desce do monte e os discípulos agora estão enfrentando grande tormenta ao mar. Eles provaram de um milagre ao cair da tarde.
Na madrugada agora eles estavam sendo confrontados. Parece a nossa realidade. Participamos de culto que parece que nós vamos voar. Tem culto ou não tem? E parece que ao sair no estacionamento já começa o clima a mudar. E é nessa hora que devemos se posicionar como homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus, dizendo: nada vai tirar a minha paz. Essa notícia que chegou, essa adversidade que está tentando me tirar, daquele momento a minha alma vai se aquietar, e o meu espírito vai comandar a minha vida, porque não é a minha alma que comanda a minha vida, não é os 5 sentidos, mas sim o meu espírito, daquilo que eu me alimento, daquilo que meu espírito é alimentado, que é a palavra de Deus. Aqueles homens entram no mar, eles viram o que aconteceram a olho nu, a olho cru, ali na hora. Eles vendo o milagre acontecer. E agora, na madrugada, eles começam a ver uma tormenta, jogando o barco de um lado para outro. Pastor, qual é a posição? A gente dentro de um mar, uma escuridão tremenda, vento soprando, o mar agitado, o barco quase virando. O que a gente tem que fazer? Descansar. Que bonito isso que você falou, pastor. Ou eu e você aprendemos, ou nada. É por isso que pessoas em situações, às vezes eu faço alguns atendimentos, hoje eu ainda vinha conversando com o Kleber. Deixa eu revelar, não está sendo gravado mesmo? Não falo o nome, não falo nada. Quinta-feira, marcado, agendado um casal para eu atender. Chegou lá. Pois não. Tudo bem, pastor. Queríamos e conseguimos uma agenda com você. Eu digo, mas minha agenda só vive vazia. Comigo é toda... Já comecei assim. E aí eles começaram a falar da vida. Não, pastor, primeiro vamos falar da nossa vida. Ele, um forte empresário em Curitiba, mora num condomínio no Campo Comprido, é o condomínio, tem vários apartamentos no Batel, enfim, foi falando e eu lá. Tem não sei quantos carros, a mulher trabalha no Ministério da Justiça Federal, não sei, e tem um salário absurdo, e bababá, os filhos tudo bem, estudam, e eu lá. E aí, pastor, estou querendo me separar. Vim aqui para você orar por nós. Eu digo, orar? Mas teve uma hora que eu viajei. Eles foram falando de tudo que eles tinham, eu fui viajando. Dizendo que ia não sei quantas vezes para os Estados Unidos, não sei quantas vezes para a Europa, não sei o que para cá, não sei o que. E teve uma hora que eu saí de órbita, sabe? Eu fui vendo tanta coisa boa, e eu saí de órbita. E eu fiquei, e eles acabaram de falar, e eu voltei à terra de novo. Quando eu voltei, eles estavam olhando. E aí, pastor, vai orar por nós? Eu disse, Vai orar por nós? Eu disse, eu não. Eu não. Mas a gente quer que se separar. Se separe. O pastor dá conselho para separar. Eu digo, você não é bobo. Você sabe que a Bíblia condena a separação. Você veio aqui para ouvir tudo de novo. Eu não vou repetir para você. Mas pastor, por favor. Eu digo, vocês estão de brincadeira comigo, né, cara? Quantos boletos vocês têm para pagar? Qual é as noites de sono que vocês passam preocupados para pagar boleto? Pastor, nós nem vemos, está tudo no débito automático. Eu digo, De repente ele disse, pastor, sabe que você tem razão? Eu digo, agora sim, agora eu vou ler até um texto. E fui. E eles ficaram, eu digo, vamos parar de palhaçada. A palavra é essa. Pare. Essa é a mulher que Deus te deu. Este é o homem que Deus te deu. Esses filhos que vocês têm não é de vocês. É de Deus, é herança de Deus. Deus olhou dos altos céus e disse, só fulano e fulano pode cuidar da minha herança. Você sabe o que é isso? Deus confiar filhos em nossas mãos e nós vamos ter que dar conta naquele dia dos filhos. Voltar à terra de novo.
olhou um para o outro e disse, é verdade isso aí. Ligaram sexta-feira que estão em lua de mel, estão agradecendo, eu digo, pare para pensar, irmão, parece que come maionese crua. Sei lá se existe. Meu Deus! E tem pessoas que vêm para atendimento assim, com tudo certinho, servindo a Deus, e fica de bobeira. Dá vontade de pegar o chinelo e dar só no beiço. Orar, pôr as mãos, não, separe mesmo. Claro que eu não ia deixar, né? Mas tudo uma dinâmica. Já se assusta. Eu vim aqui para dar jeito, o senhor veio ajudar, eu digo, veio aqui tomar meu tempo. Vocês estão brincando. Eu estou aqui para orar, para chorar com aqueles que... Mas vocês têm que vir aqui para abençoar vidas. Pare com isso. E graças a Deus, desistiram dessa ideia, entenderam que era a alma, que deram abertura para Satanás, mas foi destruído, e o nome daquele que é todo-poderoso, Jesus Cristo, reina. 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 Não é brincadeira alguém ficar num altar ministrando para nós, que temos que entender quem somos em Cristo. Quando entendemos isso, meu irmão, não tem. Agora não sai palavras negativas. Entendemos que a palavra que sai dos nossos lábios é poderosa. É poderosa, essa palavra cria. Os discípulos estão ali. E aquela tormenta começa a agitar tudo. A Bíblia diz que Jesus consegue ver tudo aquilo que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que ele chega diante do mar, agitado, e começa a andar sobre as águas. Tem pessoas que só conseguem andar quando tudo está tranquilo. Jesus estava dizendo para nós, olha, não tem mar agitado, não tem vento forte, não tem nada que possa impedir a caminhada dos filhos de Deus. Nada. Mas ele, não, nada nos impede. E tem pessoas hoje sendo impedidas por seus próprios desejos. Que a alma é alimentada e a alma começa a governar. Não. Quem governa aqui é o Espírito. O Espírito está pronto. É o Espírito. Porque, você sabe muito bem identificar quem recebe a palavra na alma e quem recebe no Espírito. Quem recebe na alma, ele fica no culto uma maravilha, mas no outro dia está cabisbaixo. Você encontra ele no centro da cidade, vai falar com ele, eu estou triste. Ué, meu Deus, e o culto ontem, tu estava de mão levantada dando glória a Deus, como pode isso? Recebeu tudo na alma, na emoção. Mas quando recebe no Espírito, meu irmão, na segunda-feira tu vai encontrar aquele cara de cabeça em pé. Tu até sabe que algumas adversidades estão acontecendo, mas você olha para ele e diz, ninguém diz que ele está vivendo um momento difícil, mas ele está ali crendo, porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. É tremendo isso. E quando falamos disso, paramos para pensar algum momento, porque a Bíblia diz que Jesus vai caminhando, e quando Jesus está bem próximo deles, bem próximo, eles começam a gritar com medo. O texto diz que eles gritaram pensando que era um fantasma. Queridos, analise bem. Aqueles homens sabiam a estatura de Cristo, sim ou não? Eles sabiam qual era o tamanho do cabelo, qual era a cor da pele, Mas a primeira coisa, quando estamos vivendo momentos de adversidade na nossa vida, a primeira coisa que parece que embaça é a nossa visão espiritual. Nós só conseguimos enxergar as dificuldades. Nós só conseguimos enxergar as adversidades. Nós não enxergamos o milagre. Nós não enxergamos o milagre. E eles começam a gritar, e a Bíblia diz que Jesus para sobre as águas e diz assim, não temas, sou eu, Jesus de Nazaré. Agora foi o som.
E a Bíblia diz que até a audição deles. Como a Bíblia diz, Samuel? Quando você lê o texto, você entende que a audição espiritual deles estava também complicada, a ponto que eles não identificaram a voz. Pedro se levanta entre eles e diz assim: Senhor, se é tu mesmo, diga para mim ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus diz assim para Pedro: vem, Pedro. Meu Deus. A Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar, sim ou não? A Bíblia afirma que Pedro andou. O mar estava calmo, sim ou não? Não. As águas estavam agitadas. O vento estava forte? Estava o vento forte. E a Bíblia diz que Pedro estava andando. Uma pergunta: quem estava na frente de Pedro? Diga o nome dele. Quem? A Bíblia diz que Pedro andando sobre as águas, Pedro começou o quê? A observar o vento forte. Meu irmão, não tem outra forma de observação a não ser pela nossa visão. Sim ou não? E quando a Bíblia afirma que Pedro, observando o vento forte, porque foi a primeira atitude de Pedro, ele sai do barco, começa a andar, e agora a Bíblia diz que ele começa a observar o vento. Meu irmão, quando a Bíblia diz observar vento, abre-se um leque aqui muito grande, porque quando eu falo de vento forte, eu falo de enfermidade, eu falo de desemprego, eu falo de situações matrimoniais, familiares, eu falo de área profissional em dificuldade, enfim. Quando eu denomino vento forte, eu posso pegar qualquer um desses itens que eu falei e outros mais e dizer, isso faz parte do vento forte. E você sabe que existem pessoas que quando estão vivendo momentos difíceis na sua vida, a sua visão, a sua observação todinha é naquela causa. Mas pastor, eu estou vivendo uma dificuldade na minha vida matrimonial, marido e mulher. Eu tenho que me focar nisso. Calma aí. Você se focar naquele problema? Ou você se focar em Cristo? Pois é Ele que nos garante tudo. Eu vou ficar preso naquela situação, eu não vou conseguir enxergar a direção que o Espírito Santo está me dando a tomar. Existem pessoas que não conseguem entender isso, elas ficam presas nas situações tentando resolver. Meu irmão, eu e você não solucionamos nada. A Bíblia diz que Ele já fez tudo por nós, mas existem alguns momentos que Ele vai dizer, Samuel, entra à direita, entra à esquerda, segue reto, faça assim, faça assado, e quando nós seguimos a direção dEle, o milagre é visível. Mas nós não ficamos presos. É igual o marido quando dá notícia para a mulher, perdi o emprego. Ela diz, e agora, vamos morrer? Mas ainda tem umas esposas que quando o marido dá notícia dessa, ela diz assim, glória a Deus, coisa maior está chegando. Bah! Que coisa melhor do que essa? Pedro não tinha que olhar, Pedro não tinha que observar vento, Pedro tinha que botar os olhos nele em Jesus. Quem está na minha e na tua frente, diga o nome dele. Jesus. E por que nós ficamos se dedicando a resolver situações? Querido, a gente só consegue colocar a mão na situação e dar um jeito nela quando eu e você somos direcionados pelo Espírito de Deus. Não adianta, não adianta. Existem pessoas hoje trabalhando. Não. Eu sei quem eu sou.
eu sei o que Ele fez por mim. Eu sou filho. Por isso que quando, eu não sei quantas vezes, nesse pouco tempo que eu tenho de aba, eu acho que eu já vi o Pio em conversas, em viagem. Eu estou falando comigo, fora as vezes que eu vejo em culto. Ele falando do filho pródigo. E cada vez que ele fala é um negócio diferente. Eu digo, vai vir a mesma coisa. Não vem. Não vem. É tipo aquilo. Os dois filhos. Todos dois filhos. Um sabe que tem direito à herança, pega tudo, vai, faz o que fez, volta. É recebido com chinelo, anelzão, túnica, festa, bezerro cevado. E o que estava em casa fica indignado. Não é possível. Zoou com tudo, com barraco, fez e aconteceu, ainda é recebido com festa. E eu que sou aqui, eu trabalho, tu nunca matou um bezerro cevado. O pai olhar para ele e diz, filho, tudo que é meu é teu, tudo é teu. Então você vê que existe dois tipos de filhos, são filhos. Mas um vive como escravo e o outro vive como filho. E tem hora que nós temos que fazer uma retrospectiva dentro da nossa vida e dizer, como eu tenho sido como filho de Deus. Será que eu tenho acessado tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário? Será que eu tenho vivenciado ou eu tenho, chego na presença dele? Já viu aqueles que oram, chega na presença, eu sei que eu não sou merecedor de nada, eu sei que eu sou um miserável. Já viu essas orações? Meu Deus. Querido, pare para pensar. Nós temos filhos, sim ou não? Sim ou não? Qual foi o pai e a mãe aqui presente que teve filho para os filhos servir ele? A gente até tentamos. Eu vejo lá em casa a tentativa é boa. Eu tenho 3 meninas. Eu tenho a Nilda, eu tenho a Beatriz e tenho a Carol. Eu acho interessante. E não são menininhas. Hoje a Bia está com 26, Carol com 19. Então, eu vejo a Carol, por exemplo. Acabamos de almoçar no domingo. Chegamos do culto, para aquela correria, almoçamos. Tá? Eu e a Nilda agitando. Acabou de comer. Carol, tira a mesa. Claro, mãe. Quando ela fala claro, mãe, ela ganhou 5 minutos. Ela levanta do sofá, ela vai no quarto, ela vai no banheiro, ela pega alguma coisa, faz alguma coisa. Aí a Nilda olha para a mesa e diz, Samuel, já falei para ela pegar, eu já tenho uns 5, 8 minutos que... Aí a Nilda fala mais uma vez. Carol, e aí? Mãe, eu estou indo, espera aí só um pouquinho. 10 minutos. 10 minutos. A gente até tenta, que elas sirvam, mas na terceira vez a Nilda não aguenta, de Samuel. E aí? Eu digo, não, deixa eu ver. Carol, já estou indo, vem. Carol, vem. Aí ela está tirando as coisas da mesa, olha para a mãe e diz assim, mãe, não precisa falar com o pai, eu já estava indo. Isso é filho. A gente até... Agora, já viu quando eles ligam assim? 10 da... Carol, vai precisar te pegar hoje na faculdade? Um exemplo. Não, hoje tranquilo, eu vou vir de ônibus, fique tranquilo. Você está lá de pijama, tranquilo em casa, 10h15 liga. Dá para vir me buscar? Mas você, mãe, pai, quando vê de pijama mesmo, já entra e vai lá buscar, sim ou não? Sim. Pai é pai. Não tem jeito. Isso nós estamos falando da esfera terrestre. Vamos levar para a esfera espiritual? Oh, Ele nos ama e esse amor é tremendo. Você não imagina, a Bíblia diz que maiores são os livramentos ocultos do que os visíveis. Eu e Kleber viemos de Curitiba, viemos uns momentos meio... Esses são os visíveis, mas a Bíblia diz que maiores são os ocultos, aquele que a gente não vê. Eu e você talvez não vimos nada vindo para aqui para o templo adorar, mas alguém tentando fazer com que acontecesse alguma coisa, mas a mão poderosa estendida e dizendo assim, são meus filhos, ninguém vai tocar nele, porque os amo e por eles, para tocar neles, tem que falar comigo. Queridos,
Isso é amor. E é nisso que eu quero parar e dizer para vocês, Pedro não tinha que olhar, eu e você não temos que olhar para as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida. Eu não posso dar atenção a isso. Eu tenho que dar atenção no que diz a palavra de Deus para a minha vida. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu tenho que receber e entender que eu sou. Não é homem que está me dizendo, é o meu Pai. É o meu Pai. Mas Samuel, eu não consigo dominar ainda. Mas hoje você vai sair daqui dominando tudo isso. A tua alma não vai prevalecer, porque maior é o que está conosco. É o que está conosco. E é tão interessante que quando nós pegamos essa atitude de Pedro olhar para o vento, diz que olhou para o vento. Logo depois que ele olhou para o vento, ele teve medo. Depois do medo, a Bíblia diz que ele afundou. Ninguém afunda da noite para o dia. Ninguém sai de casa da noite para o dia. Ninguém diz que não quer mais não sei o que da noite para o dia. Sempre tem um início. No mínimo 3 paradas. Olhar o vento. Teve medo. Agora, bum, afundou. Quando você levanta, aconteceu isso na minha vida profissional. Eu tinha alguns momentos que eu tinha que visitar algumas empresas que faliram, que entrou em concordato, enfim. E quando ia fazer análise dos papéis dessa empresa, 2 anos atrás, já deu um start, mas ele o que foi? Recorrer a banco. Recorreu ao banco, pegou um valor, levantou a empresa, aparentemente tudo bem. Daqui a pouco não conseguiu pagar o banco e voou. Daqui a pouco, bum, afundou. Espere. Quando era para recorrer ao banco, por que você não chamou a auditoria para vir fazer um levantamento? E essa auditoria que era linkada em vocês, alavancar vocês de novo. Não, nós não queríamos, então, bum, afundou. Meu irmão, quem olha para vento, entenda que eu estou falando vento, eu estou falando situações. Porque quando eu falo vento forte, são situações, enfermidade, blá, 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 blá. E eu acho isso tão interessante, deixa eu abrir aqui um testemunho para vocês. Não posso perder a oportunidade. Minha sogra, mãezona, 83 anos. 83 anos hoje, carioca. Dirigente de círculo de oração há muitos anos. É uma mãe. Eu digo que é uma cobertura de oração da minha vida e da Nilda e de toda a minha casa. Uma delas é a minha sogra. Exatamente, ela vem sendo diagnosticada há uns 10 anos. Antes ainda do esposo dela partir. Mas somente em uma postura dela. Nada mais do que isso. Ela disse que um belo dia foi ao médico fazer exames e quando ela entrou há 10 anos atrás, naquele consultório médico, fizeram os exames. Aí ela foi ver os resultados. O médico disse, a senhora está com leucemia, câncer no sangue. E ela olhando para o médico. E o médico, a partir de agora, a senhora vai fazer químio, tomando remédio, papapá, e ela foi deixando ele falar. Quem estava com ela era outra cunhada, né? A minha cunhada. A filha foi convidada, mas não teve condições de ir para esses dias dos exames. E a cunhada testemunhando. Aí, quando o médico acabou com tudo, que ia dar tchau para ela, ela falou, não. Até agora quem falou só foi o senhor médico. Eu preciso falar também. Ele, o que a senhora tem que falar? Não sei. Eu só estou passando para a senhora o seu estado físico, a sua saúde, como é que está complicada, blá, 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 blá. Ela olhou para ele, a minha cunhada disse que ela apontou o dedo para ele e disse, tudo mentira. Minha cunhada disse que regalou os olhos desse jeito e falou, mãe, disse que ela olhou para a filha e disse, cala a boca. Tudo mentira sua. Abriu a bolsa dela, tirou a Bíblia e diz, o que está escrito aqui, que ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu não tenho nada.
tem 10 anos. De 3 em 3 vezes ligam para ela ir fazer exame lá. Fazem o exame e diz: Dona Zeli, a senhora tem? Não tenho. Mas os exames, eu quero saber de papel. O único papel que eu respeito é a palavra de Deus. Ai, meu irmão. 10 anos. Dentre esses 10 anos, meu sogro foi diagnosticado. E ela deu a receita para ele. Volte lá e diga que é mentira. Zeli, você não é bem da cabeça. Jorval, diga que é mentira isso, Jorval. Você não tem nada. Mas ele não tinha a mesma ousadia dela. Partiu. Tem exatamente 6 anos atrás. E ela, só para você entender quem é ela tem um culto às segunda-feira que dá mais ou menos umas 120 pessoas. 120 a 150 pessoas. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, Rio de Janeiro, 40 graus já abrindo já. Acabou aquele culto, vai subir os morros para visitar os idosos. Veja, 83 anos. Tem morro lá que é assim, meu irmão. Ela sobe, ora pelos bandidos, vai nas casas, não para. Já convidei várias vezes para vir morar em Curitiba. Ela diz: não, meu filho, só para passear. E não para. Foi lá na igreja o tempo todo em pé adorando a Deus. O Pio ficou olhando para ela. Eu disse: Pio, e diagnosticaram ela, e ela disse que é mentira e não tem nada aí, Pio. O Pio, está vendo como é verdade? Eu preciso trazer ela e botar aqui na frente e falar para esse povo aí. 83 anos. Faz um exame, os médicos dizem que tem, e ela declara: não tem poder. Poder da palavra. Poder da palavra. É muito forte isso. E nós precisamos entender isso. Eu não estou falando. Depois disso, meu irmão, fui me posicionando. Eu não tenho poucos anos de idade. Mas eu fui me posicionando e quando descobri quem eu sou em Cristo, a coisa mudou. A coisa muda. E eu sei que vocês têm vivenciado isso aqui. Milagres, porque as notícias chegam lá, tudo por declarações, por orações, dizendo: eu creio que Ele já fez e pronto. Afundou. Quando estava com água quase submergindo todo o seu corpo físico, eu digo a cabeça, ele gritou dizendo: Senhor, salva-me. O Senhor pega Pedro pela mão, coloca sobre as águas, olha bem dentro do olho dele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Querido, essa palavra dúvida é muito séria. Porque diante das coisas nós temos que ter base bíblica para dizer: eu creio. Eu creio. Se tudo iniciou, porque você sabe que tudo foi criado pela palavra. Sim ou não? Se Deus colocou os olhos e viu trevas, porque isso que foi o início de tudo. A Bíblia diz que ele viu trevas. E o que ele falou? Haja. Como é que pode alguém ver trevas e falar haja luz? E é isso que está o segredo. Aí que está o pulo. Existem pessoas que enxergam a porta fechada. Ela enxerga a porta fechada, mas ela tem que dizer o quê? Porta aberta. A gente tem que declarar aquilo que queremos ver. E existem pessoas hoje que declaram aquilo que está vendo. Você entendeu ou não? Eu vou desenhar. Tem pessoas que só sabem declarar o que está vendo. Não! Eu posso até enxergar a enfermidade. Ah, câncer. Não. Saúde perfeita. Saúde plena. Poder da palavra. Porque esta palavra cria. A Bíblia diz que fé, o escritor aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê.
mas a prova das coisas que se espera. Palavra declarada, alguém vê? Não. Eu estou falando, mas eu não estou vendo a palavra, não consigo. Mas o que eu declaro, cria a prova do que eu espero. Fé, o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a prova das coisas que eu espero. O que sai eu não vejo, mas o que sai, o que eu estou falando, é o que eu espero ver. É isso. E nós precisamos estar atento a isso. Porque existem pessoas sendo alimentadas por aquilo que fala. Você vê algumas pessoas sofrendo por aquilo que falam. Porque o inimigo, ele só tem poder sobre a minha e a tua vida, a Bíblia é muito clara, quando nós abrimos uma brecha para ele. E tem pessoas que não abrem uma brecha, abrem uma porta. E uma das legalidades que nós damos no reino espirituais é na nossa fala. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ouvir do que falar. Porque para falar temos que ser muito conscientes do que estamos falando. Porque há poder nessas palavras. Pedro, por que duvidaste? Há poucas horas atrás, você provou de um milagre da multiplicação. Segundo, na madrugada você viu toda essa tormenta e eu fiz você provar de outro milagre. Você andou sobre as águas agitado e vento forte, Pedro. Você não tinha por que duvidar, você não tem por que olhar para o lado, para a direita ou para a esquerda. O teu negócio é olhar em frente. Quem está na tua frente sou eu, Pedro. É para mim que você tem que olhar. Queridos, eu encerro aqui. Mas eu quero que tu saia pelo menos com esse clique. Ele está na minha frente. Eu não posso tirar os olhos dele. Se coloquem de pé, por gentileza. Ministério da música. Meu Deus, 10 horas. Eu pensei que eu não ia falar 5 minutos. Eu encerro aqui. Ah, que coisa boa. Você entendeu? Você entendeu mesmo? Você recebeu isso no teu espírito? O que veio de Deus? O que veio de Samuel, não. Mas o que veio de Deus, o que é palavra, receba. Como palavra rema para a tua vida. Eu sei que vocês têm sido muito bem alimentados aqui. E eu falei com o Kleber, nós estamos indo lá para se alimentar, Kleber. Eu sei que o povo até espera de nós, Kleber, algo. Mas nós estamos indo também para receber. E ao chegar nesse ambiente, a presença está nesse lugar. A presença está nesse lugar. Amanhã traga um visitante, traga um amigo, traga, convide, traga para ouvir a palavra. Porque quem faz tudo, o nome dele é Jesus. O Espírito Santo que move. Eu quero declarar palavras sobre o teu lar, sobre os teus negócios. Pai, obrigado. A palavra que tenho nesta noite, Pai, em direção a Ti é gratidão. Por subir neste altar tão ungido, aonde os teus filhos ministram a palavra em direção a este povo tão amado. Pai, eu declaro um novo tempo em lares aqui. Eu declaro sobre vidas profissionais, um novo tempo de exaltação. Telemaco Borba conhecerão eles através dos feitos, aonde eles testemunharão. Toda honra e toda glória é ao Senhor. Elemandoraceio que minuravaio. A plubi cominaçai o que minaravaio que minécia. A lubi forte seminaravaio. É hoje a noite que o Senhor preparou para a tua vida. Elebrafaio que minaracedo que minuravai.
Esta situação está solucionada para a glória do nome dEle. Eu digo: enfermidade, vai embora. Pai, visita os filhos dos teus filhos. Tu és o Deus que conhece todas as situações. Pai, esses pensamentos que vieram sobre esse casal, Pai, ajuda eles nessa empreitada, porque nesta empreitada eles são mais do que vencedores. Foi o Senhor que os uniu, e é o Senhor que vai honrar eles para a glória do teu nome. Pai, eu abençoo a cada um dos teus filhos com tudo que a tua palavra diz, com toda sorte de bênçãos espirituais. Pai, renova vidas com o teu Espírito. Abra os ouvidos espirituais para entender cada dia mais a tua palavra. Usa, Senhor, cada dia mais os ministros de louvores deste lugar, para que através dos louvores dele as vidas sejam curadas, as vidas sejam restauradas, mas lares sejam edificados através da tua palavra, entoada em cânticos aqui neste lugar. Pai, esse novo tempo que eu vejo será tempo de abundância, pois eu sei que as comportas estão abertas, serão derramadas sobre os teus filhos. Eu vejo filhos teus, Senhor, fazendo coisas que estão no coração, e eles colocarão em prática para a glória do teu nome. Eu oro e os abençoo no nome de Jesus. E você que concorda com isso, aplauda o Senhor nessa. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã às 19h30 nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Estenda suas mãos para frente. Nós estaremos encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, por essa noite maravilhosa, por esse encontro glorioso contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus queridos que o Senhor trouxe aqui. Que o Senhor nos acompanhe, que a presença nos acompanhe, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para levar a sua amada igreja. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço.